Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, através do Espírito Santo. Quero mandar meu abraço aí a todo esse povão querido, que Deus abençoe você grandemente, através do Espírito Santo e pelo poder da sua palavra. Eu quero deixar aí uma palavra a toda esta gente querida, que Deus possa trabalhar na sua vida de uma forma toda especial e gloriosa. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo 12, ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos e amados irmãos e todos que estão aí nos ouvindo, nesta oportunidade, eu quero deixar uma coisa clara a todos vocês. Nós, em todos os tempos que houve seres humanos, em todos os tempos, desde o Jardim do Éden, sempre teve um poder chamado poder da influência. O diabo já começou no céu a influência, ele tinha uma certa influência no céu. Quando ele conseguiu levar uma terça parte dos anjos, ele levou com ele. Quer dizer, ele já tinha uma certa influência. E o que eu quero dizer a todos vocês nesta oportunidade, que o poder da influência, você encontra ele em todos os ambientes, e muitas vezes a influência ela vai além da sua origem, ela está no poder de transmissão, ela é um princípio universal, ela está em todos os lugares, além de estar, como se diz, é um princípio universal de trocas, e é normalmente uma via de mão dupla. Isso vai caracterizar na decorrência daquele que você encontra para influenciar. Por exemplo, a influência ela é tão forte que ela consegue neutralizar o outro que vem ao sentido contrário. E isto é uma coisa que sempre vai estar diante de nós, o poder da influência. Nos dias de Paulo, o apóstolo, ele enfrentava muitas influências dos judeus, como o caso da Galácia, como o caso lá em Colossos, os logosofistas, os gnosticistas, enfim, era uma influência muito grande, os legalistas na Galácia, e isto causou um problema seríssimo na vida de Paulo e no ministério dele. Agora, uma coisa é certa: aonde houver uma influência, sempre há um tipo de contato. Aonde há um contato, então sempre vai ter a influência. A influência, ela está em todos os âmbitos, seja no campo físico, seja no campo político, seja lá no campo religioso, no campo social. Aonde você chegar, você estiver, sempre a influência vai estar presente. Um exemplo: nós estamos vivendo em um tempo de pandemia. Quem é que vê esse vírus? Ninguém vê, todo mundo lutando contra uma coisa que não vê. E isto, na realidade, criou um poder influente, que tem o poder da sua influência. Por exemplo, pode até ser que isso aí foi jogado e seja uma influência química que foi jogado no ar, não deixa de ser. Mas na realidade, o que aconteceu? A sua influência, ela afetou a sociedade afetou o campo político, e campo político afetou o campo religioso, enfim, através do poder da sua influência. Se nós pegarmos um copo café e você colocar leite, o que vai acontecer? Esses líquidos, eles vão influenciarem um ou outro mutualmente. Haverá uma troca de temperatura, haverá, como se diz, vai haver uma troca de cor. Por quê? Porque um vai influenciar o outro. Vai ter uma troca de sabor, porque aí vai ter outra consistência. Agora vejamos bem que o poder da influência
é uma coisa terrível. Quando Deus, no Antigo Testamento, Ele pediu que o povo de Israel, que nem no caso de Neemias, nos dias de Esdras, que deixasse as mulheres hetéias, nos dias de Malaquias também, no capítulo de número 2, porque Deus não queria que o seu povo se misturasse. Por quê? Por causa do poder da influência dos ídolos que havia naquele tempo. Mas Israel sempre foi influenciado. Foi influenciado pelos egípcios, pelos cananeus, pelos babilônicos. Israel sempre foi influenciado pelas coisas ruins. Sempre foi. O poder da influência é uma coisa tão terrível. Ele segue dois lados. Ele segue o lado negativo e o lado positivo. Eu estou falando o lado negativo. Pois as relações humanas, o princípio se mantém válido, pois nós estamos expostos a vários tipos de influência, pois vivemos no meio de uma sociedade que o poder da influência tem uma predominância muito grande. Pois, por exemplo, você pode analisar, poderia compararmos como as ondas eletromagnéticas que estão no ar, que não pode ser vista e ninguém escapa ao seu alcance, pois é uma realidade. O cenário brasileiro mostra que quem é influente, ele tem o poder. Às vezes a pessoa vai lá atrás do fulano que ele tem influência para chegar aonde você não pode chegar, pois trata-se de uma influência. Quer dizer, este é o cenário brasileiro. Por exemplo, quem tem influência tem poder de manipular, tem poder de manusear as coisas, porque ele tem o poder da influência. Ele tem condições de chegar aonde ele quer. Por exemplo, hoje nós vivemos que, quando nós olhamos através dos meios de comunicações, a influência poderosa que tem na vida do povo. Pois tanto em prática religiosa, política e enfim, é chamado de tráfico de influência. A influência hoje está em todos os âmbitos, em todos os lugares. Pois quando nós analisando, e nós podemos, como se diz, como as pessoas, notarmos, temos condições de notarmos que a nossa personalidade é o resultado de uma ação influente, diversa. Como se diz aí, a coisa vai mal. Por isso que Paulo disse aqui aos crentes de Corinto, que todas as coisas me são lícitas, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, mas nem tudo me convém que eu faça. Hoje as pessoas são manipuladas pela mídia, manipuladas por televisões, pela televisão, as pessoas são influenciadas, manipuladas pela internet, manipuladas naquilo que as pessoas falam, naquilo que dizem. Nem tudo que as pessoas falam são verdade, e as pessoas são influenciadas por mentiras, por engano, por falsidade, por fracaltura, e enfim, um monte de coisa que as pessoas são enganadas, são influenciadas pelo mal. Pois trata-se de uma influência negativa. E é o que nós mais hoje nos deparamos. Infelizmente, as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de ser enganadas. Qualquer vídeo que eu recebo, qualquer coisa, que eu vou abrir ele para eu ouvir, eu vou analisar. Por quê? Porque eu já menti. Eu já passei coisas para frente que depois, quando eu voltei atrás para averiguar certinho, não era verdade. Aí eu menti, sem querer, eu menti.
enganei sem querer enganar por coisas mentirosas. Então eu não acredito em tudo. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Nisso eu acredito. A palavra de Deus é poderosa. Pois o poder da influência predomina de uma forma terrível. Quando Israel saiu do Egito, saiu um vulgo no meio do povo de Israel que era egípcio. E isso causou um mal terrível para Israel. Embora Israel, como está em Êxodo 32, era propenso ao mal, propenso às coisas erradas. Balaão sabia disso. Olha lá no capítulo 22 do livro de Números, sabia que Israel era voltado a isto. Então ele aproveitou a oportunidade para fazer Israel cair numa pior. Agora, quando o apóstolo Paulo relata isso aqui, e ele diz que todas as coisas me são lícitas, quando ele diz lá no capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, para que você observe tudo, observar tudo e reter só o que é bom, ele está dizendo justamente por causa do poder da influência daquilo que não presta. Mas infelizmente a maioria das pessoas gostam do que não prestam. As pessoas dizem, não, eu gosto de ser verdadeiro, mas não gosta de ouvir a verdade. Porque quem quer viver uma vida de verdade tem que gostar de ouvir a verdade. Agora, como que alguém diz, não, eu gosto da verdade, mas não gosta de ouvir? Quando ouve a verdade, repugna imediatamente, ou causa, quem sabe, uma ânsia de vômito. Por quê? Porque a verdade, ela vai de encontro com a ferida que precisa ser curada. Pois a Bíblia, ela é bem clara. Pois quantas vezes, assim como o povo de Israel saiu com aquele vulgo de gente, assim também o poder da influência é uma coisa tão terrível. Paulo citou isso aos Romanos capítulo 16, de pessoas que enganavam aqueles que tinham simplicidade, coração simples, desviava daquilo que é verdadeiro. Pois eu vivi tempos, meus tempos de anos atrás, dentro de igreja, que quando uma pessoa chegava, que queria servir a Deus de verdade, tinha um grupo dentro da igreja que incentivava a pessoa a não se libertar do pecado, influenciava a pessoa a não se libertar. E tinha gente dentro da igreja, grupo, que falava para as pessoas não aproximar de mim, porque disse que eu era criador de problemas. Sabe por quê? Porque eu ensinava as pessoas a servir a Deus de verdade, eu falava o que era verdadeiro. Agora você pergunta para mim, aonde é que estão essas pessoas? Eu não sei, eu vou indo aqui pela misericórdia de Deus. Pois as pessoas ensinavam as pessoas me refugarem, porque eu falava a verdade. A pessoa queria saber da verdade, eu não deixava ela cega da verdade. Eu falava a verdade para mudar de vida. Pois uma coisa, analisando dentro das Escrituras Sagradas, quando a Bíblia fala no Salmo 1, para nós não estarmos nas rodas dos escarnecedores, nem andar no caminho dos pecadores, é para nós não nos influenciarmos, porque senão vamos nos influenciar. Por exemplo, a igreja de Corinto, capítulo 8 de 1 Coríntios, e também o capítulo de número 10, o versículo 21, no capítulo 8 o povo era associado à idolatria, comiam coisas que eram sacrificadas a ídolos e viviam dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja influenciada pelos costumes gregos da época, pois tinha lá o templo dos Afroditas, que tinha 1000 sacerdotes, que viviam uma vida daquele jeito,
Então, infelizmente, a igreja era influenciada. Por isso que Paulo, o apóstolo, no capítulo 10, 21, diz: olha, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis assentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, porque a igreja ela era influenciada pelo mal que havia em Corinto. Pois era uma coisa terrível. Pois o poder da influência é uma coisa tão terrível que é como se fosse um fermento que vai se espalhando, que vai mudando a massa em outra massa, muda a característica da massa e transforma em outra, interrompe as moléculas e caracteriza a massa em outra massa, que quando chega está tudo fermentado. Infelizmente é isto que ocorreu. E hoje vivemos numa situação de uma igreja que ela tem a característica de outra massa. Ela não tem uma mudança de vida. As pessoas chegam, tem horas que desanimam. As pessoas chegam, não tem uma mudança de vida, não tem um novo nascimento. Porque novo nascimento não é batismo. Se o novo nascimento for batismo, então eu tenho que tirar João capítulo 3 fora. As pessoas nascem da água, mas não nascem do Espírito. As pessoas não nascem do Espírito. Simplesmente vai lá, passa por um batismo, mas não nasce do Espírito, porque já são influenciados pelo mal. Hoje é raro uma pessoa ter uma vida transformada pelo poder da palavra. A coisa mais difícil que tem. Pois o cristianismo verdadeiro caiu da moda e já faz tempo. Só que é um cristianismo cheio de pessoas doentes, fisicamente, espiritualmente, mortos espiritualmente, porque o pecado mata, o mundo mata. A influência do pecado, a influência do diabo, a influência do mundo mata. Então não tem vida. Você pode ver, as pessoas pregam, fazem aquele rebuliço, mas você vê que não tem vida, porque não tem uma vida transformada pelo poder de Jesus. É influenciado pelo mal, influenciado pelas coisas que não prestam desta vida. Aí como que vai pregar o evangelho de poder e de autoridade? Pois a Bíblia relata, eu ainda pregando ontem à noite aqui em São Paulo, quando Paulo, o apóstolo, diz em 2 Coríntios 6:14, que comunhão tem a luz e as trevas, que comunhão que tem Cristo e Belial. Certo que Belial significa imprestável, não vale nada. Mas que comunhão tem Cristo e o diabo? Que comunhão tem? Pois vivemos nesse tempo. Por exemplo, quando você fala da palavra de Deus, pois em Provérbios relata: não fale da tua sabedoria aos ouvidos do tolo, ele desprezará a tua sabedoria. Mas a Bíblia relata que quando você fala aos ouvidos do sábio, ele torna mais sábio. Está em Provérbios capítulo 9. Pois lá em Provérbios 13, versículo 20, diz assim, que quando você anda com um sábio, a Bíblia relata: mas o companheiro dos tolos serão afligidos quando você anda com um sábio. Agora, infelizmente, vivemos esse tempo que as influências são sutis, e o próprio termo chamado influência está relacionado ao verbo fluir, e por sua vez, primeiramente ou primariamente, a característica sutil, ela traz o escape de penetração, ou de líquido, ou de gás, ou seja o que for. Agora, quando nós vemos a influência para o lado do mal, a coisa ela toma outro circuito.
Uma coisa é certa: quando você chega em um lugar, ou você influencia aquele lugar, ou você é influenciado pelo lugar. É que nem o seu filho. Com quem o seu filho anda, ele é influenciado com quem ele anda. Quem anda com o seu filho influencia quem anda com ele. Assim é a vida, é a mesma coisa. Um líder religioso, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, ele influencia o lugar onde ele está com o poder do Espírito Santo. Ninguém consegue influenciar ele para o mal, mas ele tem o poder de Deus na vida para influenciar o lugar com o poder do Espírito Santo. Existem aqueles que usam a influência positiva para ajudar aquele que está em dificuldade, aquele que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto, que precisa de uma ajuda. Então, essa influência positiva, ela é de alta valia. Esta influência positiva vai ajudar aquele que está numa pior a se levantar da situação que se encontra, sempre dando uma palavra de encorajamento, sempre dando uma palavra de ânimo. Por quê? Porque ele tem a influência, tem Deus na vida. Assim era o caso de Samuel. 1 Samuel capítulo 9, quando Saul estava caçando os animais perdidos, ele e o moço: porventura tem alguém aí que nós podemos consultar o Senhor por meio dele? Tem aí Samuel. Por quê? Porque tinha o poder da influência, o poder de Deus na vida dele. Deus abençoe você, e que esta palavra ela possa penetrar na sua vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.